Olá, aluno, olá, aluna! Aqui é o professor Carlinhos, sou professor de ciências. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre a organização celular dos seres vivos. Para a gente falar de ser vivo, a gente lembra que a reprodução é a principal característica do ser vivo. Sem reprodução, não tem que dar continuidade à espécie. Então, quando a gente fala que, falando de ser vivo, a gente vai estar falando sobre reprodução. Olá! Para você que trabalha com educação, seja em seu município, seja em colégio particular, nós temos um plano especial para seus alunos, para que eles tenham acesso à nossa plataforma e tenham reforço escolar online. Entre em contato conosco. Para você que é aluno e quer ter um reforço escolar particular, também entre em contato. Temos um plano especial para você. Todos os seres, como eu coloquei aqui, com exceção dos seres vivos, todos os seres vivos são formados por células. Os vírus são classificados por alguns como seres que não possuem vida, mas pelo fato de ter o material genético, esses seres realmente são seres que têm vida. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso aí. Bom, quando existe nos seres multicelulares ou pluricelulares, tem que ocorrer uma organização celular, ou seja, tem que começar da onde? De um átomo, tá? Esses átomos vão se unir e formar o quê? Moléculas. Essas moléculas formam a célula, que a gente falou aqui então sobre organização celular. Essas células se organizam e formam tecidos, os tecidos se organizam e formam os órgãos se organizam e formam o aparelho ou sistema, o aparelho ou sistema se organiza e forma o organismo. Bom, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que existem órgãos de funções específicas, tecidos de funções específicas, células de funções específicas. Então, quando a gente fala sobre organização celular, a gente vai estar falando o quê? As células de quê? Mesma função se organizam e formam os tecidos. Ok? Tecidos de mesma função, tá? Eles vão se agrupar para formar os órgãos. Órgãos de mesma função se organizam e formam os aparelho ou sistema. Aqui no quadro aqui eu coloquei um exemplo aqui, do nosso sistema digestório, tá? O sistema digestivo, que foi um exemplo aqui. Nós pegamos as células, lógico que elas têm que ter o mesmo objetivo, a mesma função, elas vão trabalhar por um mesmo fim, tá? Vão se organizar. Então, a gente sabe que quando une muitas células, elas vão estar formando os seus tecidos. Esses tecidos têm que ser de mesma função. Esses tecidos de mesma função então vão formar o órgão. Aqui eu dei um exemplo de um estômago. Ficou um pouquinho vazio antes do almoço, aquela fome danada, ele está bem debilitadozinho. Bom, daí por diante, aí eu coloquei aqui esses órgãos de mesma função, eles vão se unir. Então começa a formação dos aparelhos ou sistema. Esses que a gente vai estar trabalhando nas nossas próximas aulas, falando sobre o aparelho circulatório, aparelho digestivo, aparelho cardiovascular ou circulatório. A gente vai estar falando sobre todos eles. Então eu vou deixar que vocês, vou estar saindo de cena aqui, para que vocês possam, quiser tirar uma foto, um print, ok? Tudo bem? Então tá aí. Organização celular de seres vivos, ela é necessária por quê? Porque vai ter várias funções, tem células específicas para cada função do nosso organismo. Nosso organismo é muito complexo. Depois tá falando também sobre o aparelho reprodutor. Por que eu coloquei reprodução aqui? Porque reprodução é a característica mais marcante do ser vivo. Como que você sabe que um ser ele é vivo ou não? É através da reprodução. Se ele reproduz, tem vida. Se não reproduz, não tem vida. Também vai estar nos próximos módulos aí, a gente está falando sobre o aparelho reprodutor, ok? Qualquer dúvida, estou aqui, tá? É só chamar. Muito obrigado, até mais.